Tá na hora, galera. É isso aí mesmo. Vai até te ajudar a resolver algumas questões dessa tarefa aí. Tá mais do que na hora. Vamos dar uma palhinha apenas de aula 6 da Física C. Física 2C, na verdade, né? Volume 2, é isso? Galera, quero ver se tu lembra, hein? Quero ver se tu lembra. O que dá para calcular nesse circuito, meus amigos? A intensidade de corrente elétrica. Que continha nós faríamos? V igual a R vezes I, lembra, né? Voltagem 400, R é 20, calcula o I, está multiplicando, passa 400 dividido por 20, 20 ampere. Tranquilinho? Outra possibilidade, eu vou lá, forneço a corrente no sentido convencional, I igual a 10 ampere. Qual pergunta sairia no problema? Qual é a resistência elétrica? 400 é igual a R vezes 10, está multiplicando, passa dividindo, R igual a 40, o que mesmo? Ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Tranquilo? Lembra aqueles 3 casos bobos, né? Qual é o último caso, galera? Achar a voltagem. Eu dou o valor da resistência, né? Opa! E aí pergunto a voltagem. Aí como é que fica mesmo? V igual 24 vezes 10. Voltagem de 240 volts. Intensidade de corrente elétrica, o nome completo. Daqui a pouco a gente chama de corrente elétrica e para os íntimos é corrente. Certo? Então falou em corrente, o cara tem que lembrar que é o I de intensidade de corrente elétrica. Também isso. Fechou? Não, se tu me dá tipo... Ah, olha a questão. Claro. Qual é a questão? Beleza. Então olha só, página 9, questão 0506. Vou fazer mais uma de exemplo. O esquema abaixo representa o reostato, cuja resistência elétrica de A até B vale 5 ohms e de A até C vale 20 ohms. Quando o cursor se posiciona em B, a intensidade da corrente elétrica no circuito é de... Ó, pessoal, ele fez esse desenho aqui. Ele está pedindo a corrente elétrica. Ele disse que de A até B a resistência é 5 e de A até C a resistência é 20. Qual resistência está conectada? De A até B ou de A até C? A até B. Aí deu a V igual a R vezes I. A voltagem é 60. O R é só essa partezinha que ele falou que é 5. E aí a gente calcula o I. Está multiplicando, passa dividindo. I igual a 12 ampere. Letra D. Ah, tá, um negócio que eu não vi o CC. Né? Não, e a gente tinha acabado de falar do reostato, não era isso? Sim. É bem aquele, é só a partezinha que está conectada que vale na hora de fazer a continha. Show de bola. Letra D. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês agora nessa aula seguinte, na aula 6, é a associação de resistores. Ou seja, em vez de apenas um resistor no nosso circuitinho, vão ter mais de 1, 2, 3, 20, certo? Mas calma, vamos começar com 2. Deixa eu aproveitar aqui, vou mudar a posiçãozinha da câmera, vou nem pausar. Porque o que eu tenho para te dizer nesse finalzinho de aula é bem simples. Escreva o seguinte, galera. O primeiro tipo de associação que a gente aprende é a associação em série. Então o nome da matéria chama-se associação de resistores. E a gente começa a matéria estudando a associação em série. O que é isso, associação em série? É porque forma uma
série de resistores. E não dá nem para acreditar, cara, que eu sou pago para ensinar isso. Olha por quê. Adivinha como é que eu vou descobrir o valor do resistor equivalente se eu tenho vários resistores em série? Tem que somar. Meu Deus. A resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3 mais blá blá blá. Importante saber o nome desse cara aqui, tá? Resistor equivalente. Nome justo, hein? É um resistor que equivale aos outros, todos juntos. Existe um resistor equivalente ou é só... Não, ele é uma ideia. Tá? Então assim, ó, o que existe na prática é o seguinte. O cara pega um resistor de 10 ohms, conecta com um de 20 ohms e alimenta numa bateria ou numa tomada de 120 volts. Meu Deus, tem uma porrada de perguntas que dá para fazer. Né? Para onde é o sentido convencional e real da corrente elétrica? Qual é o resistor equivalente da associação? Qual é a corrente que percorre o circuito todo? Qual é a corrente que percorre o resistor de 10, o resistor de 20? Qual é a voltagem que atua nesse? Qual é a voltagem que atua nesse? Meu Deus. E até parece difícil, né, no começo, mas não. Isso aí dá para transformar isso aí num circuito mais bobinho? Dá, né? Dá para transformar num circuito como? Vamos ver. Como é que fica o circuito simplificado? Isso, é o resistor equivalente, que vale quanto, meus amigos? 30, Jezebel, é 30. E agora que eu sei o V e o R, eu calculo o quê? O I, como sempre foi, está multiplicando, passa um zero, corta com zero, 12 dividido por 3, 4 amperes. Pronto, matei a corrente elétrica. Foi muito difícil ter que somar os resistores antes de fazer um V igual a R vezes I? Sim. Porra, imagina, cara. Né? Tranquilinho. Agora pensa comigo. O elétron, né? O elétron não vai no sentido convencional, vai no sentido real. Se aqui passar uma galera, essa turma depois não vai ter que enfrentar o próximo resistor? Então se por esse cara está passando 4 amperes, quanto é que passa no próximo? 4 amperes. É por isso que na associação em série, a corrente é a mesma em cada resistor. A intensidade de corrente elétrica é a mesma em cada maldito resistor. Certo? Não, a voltagem não. Vamos entender por quê. Então, ó, quando eu calculei, vou chamar esse resistor aqui de R1 e o outro resistor de R2. Quando eu calculei o I igual a 4 amperes, foi para esse circuito que nem existe, né? Mas que é um circuito que equivale a esse. Então, já que está passando 4 amperes lá pela parte de cima, o que eu concluí? Que o I1 vale 4 amperes e o I2 também 4 amperes. Se tivesse mais 1 milhão de resistores em série, todos eles passariam 4 amperes. Pensa, cara, é como um cano d'água. É como um cano d'água, um registro medidor de volume de água, mais cano, mais um registro medidor. Se nesse registro aqui está passando 4 litros por segundo, no da frente tem que passar 4 litros por segundo se não estiver vazando água. Concordam comigo? Né? É como se fosse um encanamento. A quantidade de água que passa aqui tem que passar aqui se não tiver vazamento, se não tiver nenhuma torneira aberta. Né? Porra, cara, vai desde pisca-pisca de Natal até essa sala de aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Nem sempre tem uma lâmpada só no teu quarto, né? E tu imagina um computador, meu Deus, o circuito do computador é um enxame de resistores, tiristors, diodos e um escambau. Galerinha, olha só. Na hora de fazer esse tipo de exercício, mais uma pergunta, o amigo estava levantando. Qual é a pergunta que cabe ainda? A voltagem no R1 e no R2, como é que eu vou calcular? V igual a R. Se é o V1 é o R1, é o I1. V2 igual a R2 vezes I2. Qual é a resistência do resistor 1? 10. Qual é a corrente que percorre ele? 4. E 10 vezes 4? 40 volts. Peraí, se o total era 120 volts e eu estou usando 40 volts nesse resistor, quantos volts cai no segundo?
Vamos ver se é verdade? V2 é igual R2, 20, I2, 4, 2 vezes 4, 8, 1 zerinho, 80. Faz sentido o resistor de 10 ohms ter dado 40 volts em cima dele e o resistor de 20 ter dado 80? Sim. Claro, porque eles estão passando a mesma corrente. E quem é que resiste mais? O de 20, então ele precisa do empurrão maior. É isso mesmo, então o cara que resiste 20 ohms precisa de mais voltagem para passar os mesmos 4 amperes do que o cara. Aí tá certo, ó. Metade da resistência precisou da metade da voltagem, faz todo sentido. E 40 com 80 está dando 120, que é o que a bateria está fornecendo. Então não ficou nada demais. Se é uma associação em série, tu primeiro tem que lembrar que a corrente é a mesma. Esse é o segredo da resistência da associação em série. Pensa num cano d'água, cara. Né? Pensa num cano d'água que não tem o que errar. E tu vai somar os resistores para achar o resistor equivalente. Faz o cálculo como se tivesse um só. Então o V igual a R vezes I vai continuar idiota, como a gente acabou de revisar. E aí esse I que tu calculou serve para todos. Faz V igual a R vezes I separadamente em cada sujeito, tu pode matar a voltagem. Então tu vê, a associação em série não é nada de absurdo. Quanto tempo a gente tem? 2. Queria então que tu arriscasse pelo menos uma dessa aí, além da tarefinha da aula anterior, né, página 8 e 9, de repente arriscar uma de associação em série, ó. Peraí. A 0604. Legal. É isso aí, dá para fazer a 0602, 0604, lá da página 14. Então a tarefa para a aula 6 fica página 14, exercício 0602, 0604, associação em paralelo, não te mostrei ainda. E para finalizar lá na página 15, exercício 0607 e 0609. 4 exercíciozinhos para tentar fixar essa aula. Tentem, pessoal, não se importa de errar, meu amigo, mas tem que tentar de verdade.